E hoje, jornais do mundo todo, não são jornais nacional brasileiro, mas do mundo todo fala que houve um golpe de Estado no Brasil. Parece que as coisas dos sonhos que Deus tem me dado vêm se concretizando, né? Mas vai acontecer algo tão forte. Mas ontem, já era ainda dia 10, mas era 23 horas, e Deus me falava algo forte ao pé do ouvido. E era para Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho um recado grave, sério, para dizer para Bolsonaro. Por parte de Deus. Então não temas e passa. Eu passava dentro do quarto de Jair Messias Bolsonaro e eu olhava bem, fixava. Ele dizia assim: nós iremos tirá-lo daqui. O que dizia era diferente. Nós iremos tirá-lo daqui. Nós iremos preparar uma missão de uma retirada de Jair Messias Bolsonaro do território nacional brasileiro. E tem 3 fatos que eu via muito bem. Esses 3 fatos chegarão em 10 dias, praticamente a contar de hoje. Um recado grave da parte de Deus para Bolsonaro. Se prepare, dentro de 10 dias, 3 grandes acontecimentos irão abalar esta nação. A palavra do Senhor diz em Isaías 26, versículo 2: abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O apóstolo Reginaldo Rolim, na live do dia 11 de agosto, entregou mais um poderoso sonho profético para a nação brasileira. Deus mostrou ao seu servo, o ex-presidente Bolsonaro, e um alerta urgente. O anjo do Senhor o levou até onde Bolsonaro está preso e avisou que ele vai sair do Brasil em breve, pois corre um sério risco. Na revelação ele viu também que dentro de 10 dias a partir de hoje, 3 grandes acontecimentos irão sacudir a nação brasileira e os poderes em Brasília. Confira tudo o que Deus mostrou ao seu servo. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Hoje eu vi jornais do mundo, e jornais importantíssimos, falar que houve um golpe de Estado no território nacional brasileiro. Você já parou para pensar que você viveria o mundo todo falando que houve um golpe de Estado? Há 1 ano e 4 meses eu falava sobre o crime de lesa pátria. E quando eu falava crime de lesa pátria, é mais ou menos isso, um golpe de Estado. E todas as pessoas de 1 ano e 4 meses atrás, e vocês dezenas e dezenas, mais dezenas, ou para não dizer centenas de vezes desse ano e 4 meses, eu falando sobre um crime, né? Um crime de lesa pátria. E hoje, jornais do mundo todo, não são jornais nacional brasileiro, mas do mundo todo fala que houve um golpe de Estado no Brasil. E muitas pessoas que me assistem jamais esperavam viver isso. E não é eu que estou dizendo, não é Beltrano e Cicrano, é os jornais mais poderosos do mundo. Mas 1 ano e 4 meses, e vocês se lembram, eu dizia, eu vi o crime de lesa pátria. Parece que as coisas dos sonhos que Deus tem me dado vêm se concretizando, né, em decorrer desses 16 meses. O Brasil assustado, correndo para lá e para cá, porque vai acontecer. Falava sobre diplomacia, maior crise diplomática de todos os tempos, né? E o crime de lesa pátria. Nesses últimos 1 ano e 4 meses, maior diplomacia,
a crise, maior crise diplomática de todo o tempo. Não falava eu hoje, nem há um mês, 2 meses, 4, eu falava 1 ano e 4 meses. E graças a Deus que milhares de pessoas estão aqui para dizer isso. Falava também do efeito dominó. Há 1 ano e 4 meses, quando eu falava do Lesa Pátria, a maior crise diplomática da história, novembro, dezembro de 2024, de lá para cá já são 9 meses, e falava também da fileira de dominó, 1 ano e 4 meses também. A fileira de dominó. Quando eu via, há 1 ano e 4 meses atrás, que eu estava na frente do computador, e quando eu olhava para a tela do computador, que eu vi dominó, eu disse, eu estou ficando doido. O que é que eu estou vendo dominós aqui? Aí o senhor disse, fileira de dominó, vai cair todo mundo feito fileira de dominó. Naquele tempo, centenas de pessoas disseram, é louco, não existe isso. Hoje, a loucura de 1 ano e 4 meses parece que é visível demais, real demais. Real demais. E tem gente que não acredita ainda por optar, entendeu? A ficar da esquerda. Não adianta você dizer que pegaram todo o dinheiro do INSS e onde está não tem punido, não tem ninguém, que mesmo assim eles irão acreditar. Mas vai acontecer algo. Vai acontecer algo tão forte que não vai mais caber essa situação mais no Brasil, nem tampouco na América Latina. E até aqueles que têm incapacidade de ver as provas irão dizer, pelo amor de Deus, eles irão dizer, não mais nós, não esperava que eu ia viver para isso. E as coisas foram acontecendo. Muito clara, Renata Costa. Poderosa. E aí eu vou fazer uma live hoje. Porque eu tenho um alerta para dizer. Senão eu não viria aqui hoje. Mas eu tenho um alerta. E Deus disse, olha, você vai ficar na torre de vigília em oração. E eu digo, Senhor, existe mais alguma coisa para acontecer? Não, você já detalhou. Mas ontem, já era ainda dia 10, mas era 23 horas. E Deus me falava algo forte ao pé do ouvido. E era para Jair Messias Bolsonaro. Era para ele, eu digo assim, Senhor, não queria mais nem tocar nesse assunto, né? Não queria nem tocar, porque é deixar acontecer da realidade. Não tem para onde correr. É deixar acontecer. Mas o Senhor me mostrou algo sobre Jair Messias Bolsonaro, e quando ele me mostrou, eu fiquei meio inquieto. É para correr para lá. Agora, 23 horas, mais ou menos, eu tenho um recado grave, sério, para dizer para Bolsonaro. Por parte de Deus, vai ficar registrado o horário, o milésimo, o segundo, a data. E aí eu dormi e sonhei. E nesse sonho, eu vi Jair Messias Bolsonaro. E eu tenho um alerta para dizer para a nação brasileira. Eu vi Jair Messias Bolsonaro e Deus dizia, dê um alerta para ele. Gente, igual o sonho que eu tive do dia 10, a visão dos anjos iluminando o quarto, eu saía e ia para o leito, né, para o quarto de Bolsonaro, e eu vi assim, anjos, né, mas eu vi um gigante. Aí eu disse assim, eu conheço esse anjo aí. Eu já tive um sonho com ele, 2 sonhos, ou 3 sonhos com ele, porque ele estava de costa. Aí o Senhor, não temas e entra. Eu entrei e relata na tua live e diz a hora e a data. A hora são agora que eu conto o sonho, 19h15, 19h15 da data 11/8/2025. Então não temas e passe. Eu passava dentro do quarto de Jair Messias Bolsonaro e eu olhava bem, fixava. Eu via ele lá, ele estava com algo na mão, olhando algo na mão, né? E balançando as pernas. Ele estava balançando as duas. Balançava assim, com a inquietação, 2 pernas. Passava a mão na cabeça, assim, né? Balançava as pernas.
E aí eu olhava para o lado dos anjos. Aí eu fui tentar contar. Eu contei até 4. Depois do 4 eu não consegui, porque me deu uma zonzeira e eu voltava. Eu encostava na parede, olhava para ele, olhava para o anjo e disse assim: relata na live o que tu diz. E aí eu vi uma voz de um decreto. E aí eu via algo meio que... Agora era ao contrário dos outros, porque eu via os anjos dizendo um com o outro, né, com os da guarda dele, você se lembra muito bem, e eu dizia, né, o anjo grande dizendo para os anjos da guarda dele, dizia assim: nós temos que tirar Jair Messias Bolsonaro daqui do Brasil. Os anjos, nos outros sonhos. Esse já foi diferente. Ele já não dizia com os outros anjos, porque não eram os anjos da guarda dele, mas eram um negócio incrível. E ele já não dizia isso, nós temos, não. Ele dizia assim: nós iremos tirá-lo daqui. O que dizia era diferente: nós iremos tirá-lo daqui. E o Senhor dizia: ouve bem o que tu ouve, presta muita atenção, relata na live. E o anjo dizia, bem forte, que ele disse grande, grande, ele dizia: nós iremos preparar uma missão, um plano de retirada de Jair Messias Bolsonaro. Nós iremos preparar uma missão de uma retirada de Jair Messias Bolsonaro do território nacional brasileiro. E aí eu ficava, parava, e o Senhor disse: darei ordem a eles para conversar, para tu escutar. E outro, na sua hierarquia menor, de mais potência, perguntava por quê. O da hierarquia maior respondia: porque não há mais como retroceder, e a aceleração, por ordem de Deus, da ação enérgica dos Estados Unidos da América sobre a Venezuela. Os jornais, telejornais, nacional, internacional, blogs e sites, um dia desse, já depois desta data do dia 11/8/2025, às 19h19, os jornais e telejornais nacional e internacional, blogs e sites irão amanhecer o dia ou anoitecer de uma hora para outra, de uma forma repentina, altamente surpresa, falando de acontecimentos na Venezuela, morte de Nicolás Maduro, ou a prisão, morte de Nicolás Maduro. Eu acho difícil a prisão, porque eu vi algo letal sobre a Venezuela. E tem 3 fatos que eu via muito bem. Esses 3 fatos chegarão em 10 dias, praticamente a contar de hoje. É muito rápido. E este fato, que chegará ao território nacional brasileiro, será sem misericórdia. Eu vi as tropas e fileiras da Venezuela sendo dispersa por este anjo, um anjo de guerra. Era como se eu visse um rendimento nas tropas valentonas que de uma hora para outra ficou frouxona. Eles rendiam, e esse rendimento chegava a um comandante do exército americano, e eles falavam assim: este sonho foi real, esse sonho foi grande, tremendo, e Deus mandou realizar, fazer com que vocês ouvissem. Vamos, passem o poder ao presidente eleito da Venezuela, que não era Nicolás Maduro. Não era. Passe
à presidência. E os comandantes das forças rendiam-se e entregavam-se. E com a mesma força venezuelana, eu vi o território venezuelano com exército e eles mesmos já se vindo com continência os americanos. Edmundo Gonzalez, Renata Costa, obrigado. Renata Costa. Edmundo Gonzalez, passe o poder para Edmundo Gonzalez. Podendo, isso aqui é loucura, é sonho, sonhos são sonhos, mas eu vou pedir uma coisa para vocês depois. Podendo que as próprias tropas venezuelanas se unam com os Estados Unidos, algo horrível, algo tremendo, algo assustador, e venha contra o território nacional brasileiro. Isso é loucura, é um sonho. Isso, ao geopolítica, cientistas militares, estrategistas militares, olhando pela ocasião, vão dizer, não há possibilidade. A possibilidade fica para vocês, a impossibilidade é para o meu Deus. A possibilidade fica para vocês, a impossibilidade é para o meu Deus. Então eu via esses anjos aqui no território nacional brasileiro fazendo um plano para a retirada de Jair Messias Bolsonaro daqui do Brasil, porque senão ele corria perigo de vida, de ser morto ou coisa parecida. E ele não estaria seguro aqui, porque 3 coisas gigantescas, quando chegarem no território nacional brasileiro, seria melhor, segundo o meu sonho, que ele não tivesse mais aqui. Mas ele não era que ele queria sair, não era que havia... Não, o anjo dizia, nós iremos tirar ele daqui. Aí o anjo não estava pedindo mais a ele, o anjo não estava... Não, estava dizendo, nós vamos... Um plano, uma estratégia, irei tirar ele daqui. Porque o caldo vai engrossar a cada dia pior do que o outro. Essas 3 coisas, quando vierem, depois da libertação da Venezuela, eu digo que jornais, telejornais, nacional, internacional, vão anunciar um abatimento lá do Nicolás Maduro. A possibilidade dele ser preso é mínima, mas pode ter. Mas a possibilidade de ser morto é milhões de vezes mais. Vocês olhem para mim, olhem para os outros canais, eu não sei, canais. Ninguém é louco, assim como eu, para contar um sonho com tantos detalhes. Não estou lendo um jornal, não estou lendo site. Eu não sou jornalista, nem apresentador, e nem sou diretor de redação de jornal. Eu sou profeta. Cabe quem me assiste olhar e ver se há fundamentos nos sonhos proféticos que Deus me dá ou não. Agora, tem um pequeno porém. Eu vi a história do Brasil sendo contada e virando filme de Netflix. Eu vi a história do Brasil sendo contada e virando filmes de Netflix e outros meios aí. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.